estar aqui. Eu já falei que vai ser uma menina muito especial. Gostei do menina. Que você é uma menina mesmo, que eu tenho aqui no meu coração, você sabe disso. Você faz um trabalho lindo, maravilhoso, que eu admiro demais, demais. Karina, muito obrigada por você estar aqui conosco esta noite. Eu tenho certeza que nós teremos, assim, um bombardeio de informações maravilhosas, maravilhosas. Você vai nos inundar com muitas coisas lindas que você faz, tá? Cá, eu quero te apresentar, tá bom? Então, carinhosamente eu chamo a Karina Scapinelli de Cá, tá, gente? Ela é nutricionista, é pós-graduada em nutrição clínica, esportiva, funcional e fitoterapia. Olha a menina que gosta de estudar. Nutrição ortomolecular com base em nutrigenômica, olha que lindo. Ela tem também especialização em nutrição materno-infantil. Então, olha que lindo, que é uma área que eu amo, eu amo. O quanto é maravilhoso trabalhar com essa área. E a Karina não estuda só não, viu, gente? Ela faz atendimento nutricional em consultório próprio desde 2001. É membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional e eu sei que quando eu estava no Instituto a gente tinha uma parceria muito interessante aí com a Divertimente, que a gente vai falar para o pessoal. E ela é sócia e ela é quem idealizou a empresa Divertimente, que é recursos de apoio educativo. Eu estou vendo que você tem aí, mas olha eu aqui também, Olha quem está aqui comigo hoje. O Zé. Eu trouxe todo mundo para cá hoje, o Zé viu? tá aqui também, parceiro. Tá lindo, olha que lindo. E é proprietária também do projeto Laboratório de Sabores, que a Karina vai contar para nós um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Cá, mais uma vez, muito obrigada, né? Vamos agradecer aí a presença de todo mundo. Pessoal, compartilha aí essa live, né? Avisa o pessoal, porque realmente vai ser uma live onde nós teremos informações maravilhosas, tá bom? Tá, então nós vamos falar um pouquinho sobre seletividade alimentar. A casa é sua, fica à vontade, conta aí para nós como é que é esse seu trabalho, fala sobre a seletividade, o que você fica à vontade, a casa é sua, tá bom? Obrigada, Lê. Olha, gente, Lê professora de anos, né, Lê? Pós-graduações, quanto que eu aprendi também com você, querida. E olha só, a gente fala, né? A nutrição é uma área tão ampla, né? Que depois, quando eu fui fazer nutrição funcional, que de fato eu entendi tamanha a nossa missão quanto profissionais dessa área, né? Quanto a gente pode ajudar vidas. E para mim, Lê, trabalhar com criança, eu sempre gosto de reforçar isso, foi um chamado de Deus. Porque eu entrei na nutrição pelo esporte, a minha primeira especialização, onde eu conheci a AVP, né? Todo esse trabalho lindo que eles fazem foi na nutrição esportiva, né? E trabalhei anos com atletas e era gostoso demais, né? E trabalhar com atleta é assim, né, Lê? Você coloca pro cara comer pedra, ele vai comer porque ele quer render, né? Então, ele vem cheio de vontade, de desejo de mudar. Exato. E aí, trabalhar com criança já é um pouco mais complicado nesse sentido, porque a criança não está ali no teu consultório pronta para aprender. Muitas vezes ela foi porque a mãe quis, porque um profissional pediu, então ela está ali muitas vezes a contragosto. Então, é um grande desafio. Mas eu falo que foi esse chamado porque quando você começa a ver, né? Onde eu pegava o meu paciente adulto, ali atleta, e comparava com o filho, porque atende meu filho? Atendo, né? E aí foi quando eu comecei a olhar e falar, opa, as crianças precisam de ajuda, né? Não dá pra gente ver esses exames que eu não sabia quem tinha 50 anos, quem tinha 5 anos, né? Pelo exame você fala, poxa, quem tá pior? Então olhar para isso foi muito, para mim, assim, triste, né? Porque a base precisa ser olhada, né? E aí foi aonde despertei esse desejo, essa vontade de querer ajudar as crianças. E aí você vai para o mercado de trabalho e a gente aprende, eu falo que a educação nutricional é uma matéria da faculdade que muitas vezes a gente não dá valor, né? Como a gente passa batido, a gente não entende.
Mas a gente sempre fala que mudanças acontecem quando o desejo de mudar é despertado de dentro para fora. Né? Quando você, profissional, quantas vezes a gente atende o paciente, você já passou em nutricionista? Já em um, dois, três. Aí você fala, poxa, será que nós é que estamos ali errando? Talvez sim, numa didática, num modo de convencimento. Mas se a gente não desejar despertar, perdão, o desejo do paciente de mudança, ele vai continuar pulando, né? Porque é ele que precisa mudar no final da história, né? Nós somos um guia. E aí eu me deparei com essa questão, e aí, como brincar com criança? Como envolver essa criança? Como transformar ciência de uma forma fácil de entendimento, porque é complexo, né? Como entender tudo isso? Então, a minha grande dificuldade era justamente isso. Fazia curso, congresso, tá bom, e agora? Transforma isso como dentro de um consultório? E na prática, né, Lê? E agora? O que fazer? E na prática? Exatamente. É o que eu falo, né? Esse convencimento, né, Karina, é fundamental, né? Por isso é que eu sempre digo, a gente, assim, durante a consulta, né, a gente tem que entender, e cada um tem seu ponto, não é, Karina? Não tem como, não existe fórmula. Eu falo que, quando a gente fala muito na nutrição funcional, na individualidade bioquímica, né? Mas tem essa individualidade também da abordagem, que é fundamental isso. Não, eu estou encantada, porque você sai do atleta e vai para a criança. Meu Deus, que coisa mais linda! E você quer ver a história? Aí eu falei assim, tá bom, eu quero montar um curso. Aí o meu sonho de ter um consultório, ter um espaço ali para eu fazer curso de culinária. E graças a Deus as coisas foram acontecendo e eu consegui abrir esse espaço. Falei, não, agora eu quero fazer um curso. Porque não é numa consulta, não é num atendimento. Então eu queria que essa criança passasse ali pelo menos... eu tinha ali quinzenal durante 4 meses, então essa criança ficava indo consultório, era um pacote, e eu dei o nome de Laboratório dos Sabores. Então eu tinha uma psicóloga que trabalhava junto, uma TO, uma fono, elas iam fazer as aulas lá, então tinha todo momento com criança, momento com os pais. E aí tá bom, cheguei pra psicóloga e falei assim, não, porque a hora que esse pai sentar na minha frente, eu vou falar pra ele, olha... esse monte de açúcar que você está dando para essa criança pode aumentar o risco de câncer e não sei o que, câncer de mama. E comecei a despejar um monte de coisa que estava aqui, né? Vendo essas crianças com esses exames alterados. E eu queria vomitar um monte de informação para esse pai. Ela olhou para mim e fez assim: você vai espantar todo mundo no primeiro dia. Não vai dar certo você chegar e mandar. Porque assim. A gente não tem a ideia, a questão não é o julgamento, porque o pai não faz para errar, né, Lê? Ele não faz ali para a criança ser obesa, não é isso. Não sabe como lidar, né? E tô falando isso, gente, de mais de 10 anos atrás, estava totalmente crua, não sabia como lidar com criança, eu só queria levar informação, porque de bagagem científica a gente tinha um monte, mas a parte prática, zero. Aí pronto, falou, calma, primeiro a gente acolhe os pais. A gente primeiro entende a dor desse pai. E eu achava, Ale, que eu ia encher o meu consultório de criança obesa. Eu falei, vai chover gordinho no meu curso. E não, gente. O que começou a chover dentro desse curso são crianças seletivas. Porque os gordinhos comem de tudo. Então não dá, teoricamente, trabalho para comer, né? Não passa fome. Mas a criança que dá trabalho para comer... São 6 vezes por dia, 360 vezes ao ano, o pai entra em desespero, então eles fazem qualquer negócio. Então nós começamos a ter muito mais crianças seletivas do que obesas no nosso curso. E aí, opa, bom, vamos estudar sobre seletividade alimentar. O que está acontecendo? Por que tanta criança seletiva? Porque assim, mais de 20 anos de experiência de consultório, e quando eu trabalhava no hospital, eu trabalhava com grupos de reeducação alimentar dentro de um hospital. E lá era só gordinho, era só o pessoal que estava acima do peso, os endocrinologistas mandando para o nosso... Era na intermédica na época, então mandava para a gente para os grupos. Eu não tinha seletivos no meu curso. Sim, só que quem trabalha com criança, se já faz tempo que está dentro de consultório, também viu essa grande mudança. Os pais estão desesperados porque a criança não se relaciona com a comida. E às vezes eles até falam, nem com a porcaria, né?
Isso mesmo, exatamente. E é de repente, né, Cá? De repente, essa criança para de comer. Quantas vezes a gente fala, mas Do nada, nenhum. né? Mas, gente, não é do nada. Nós É, vamos dar para vocês agora algumas pistas. Porque, assim, exatamente. como do nada? O que que eu tenho que investigar, né? O que que eu preciso olhar? Olhei, eu me empolgo, viu? Vou falando aqui. Se você qualquer coisa, você me breca. Tá perfeita, tá perfeita. Olha, a Neiva tá aí com a gente. Neiva, um super beijo. Tá falando maravilhosas em um tema tão importante. Ai, que Ah, lindo. bonitinha, Neiva, beijo, querida. Ó, uma dica que eu quero dar para os profissionais aqui, que eu acho que é bem legal da gente olhar, né? Você tá com uma criança seletiva na sua frente, por onde começar, né? O que que eu preciso entender? A origem, aonde começou esse processo é importante, porque a gente precisa tentar desmistificar causas e não só a questão da consequência em si. O que está gerando essa questão seletiva? E o que eu tenho visto muito comum no consultório é assim: a pandemia foi um processo muito prejudicial na seletividade alimentar. Porque a criança que já tinha uma tendência, isso só piorou. Então, porque normalmente a gente escuta assim, até 2 anos comia de tudo. Depois de Isso. 2 anos começou a não comer nada. Começou, só que hoje eu já pego criança de 10 ou 11 anos, a mãe falava, comia tudo, gente. De repente, com 8, com 6 anos, né? Não tá mais naquele quadro padrão que a gente via, não, até 2 anos de idade, é uma mudança, é onde é criança. Mesmo com 2 anos, a gente precisa ficar atento. Então, eu vou falar para vocês com 2 anos e quero falar dessa criança que já está com 11 anos, o que está acontecendo. Então, o que eu vejo muito em introdução alimentar, porque assim, olha, quando a criança tá ali 6 meses, 7, 8 na introdução alimentar, que a mãe tá fazendo a papinha, colocando um distrator na frente dela, um vídeo, e levando a papinha até a boca, ela consegue fazer essa criança comer. Porque ela tá distraída, ela abriu a boca, tá com sono, mãe, né? Esses dias uma paciente falou pra mim que tá fazendo terapia. Coloca a criança. Eu falei, ah, que bacana. Ela falou, não, eu pego minha filha, coloco em cima da pia, deixo ela brincar com a torneira, terapia. Enquanto ela tá ali brincando com a água, ela virou, eu enfio a comida na boca. Então, assim, antes de 2 anos, é possível fazer isso? É possível, porque essa criança está distraída, ela não está vendo, né? Só que quando chega nessa idade, gente, 2 anos, que eles começam a conhecer o mundo, que eles começam a se relacionar, eles começam a entender que eles podem tomar decisões, que eles passam a querer a escolher a roupinha que vai pôr. E aqui a comida muda de consistência também, né? Porque até então eu estava amassando, eu estava isso, mas de repente eu entro para a comida da família. Onde na família tem pedaços, onde a família a comida está separada, não está todo mundo junto. Eu nem sabia o que era uma cenoura e de repente ela está inteira ali na minha frente. Então essa criança começa a recusar esse alimento. E aí, perguntas que eu gosto de fazer para os pais é assim: quando você dava papinha para essa criança, ela por um acaso se interessava em tocar na comida? Ela criava, né? Porque nessa fasezinha é a hora que eles pegam tudo na mão e na boca, fase oral, né? Leva para a boca. E aí essa criança não estava querendo pegar no alimento, né? Então, um outro caso. Não, ela comia de tudo. Ela tocava, ela tem 3 anos, essa criança hoje. Não, ela não pegava, ela tinha interesse. Não tocava na comida. Não, mas ela come a carninha, por exemplo, ele falou, não, uma coisa que ela come, a carninha no churrasco. O pai estava junto e ele falou, só que como ela come? Não, ela espeta no garfo. Ela não consegue pegar a carninha na mão, ou o franguinho na mão para comer? Não, tudo no garfo. Então você vê que um problema sensorial, muitas vezes, já existia lá atrás. Porque uma criança que não consegue tocar na comida, não tem esse interesse, já existe essa questão tátil muito forte. Onde mais a gente tem os nossos receptores ativos táteis, sola do pé, palma da mão e boca, que é infinitamente maior. Então, se a mão não está confortável para tocar, você imagina a hora que aquilo foi para a boca. Só que os pais entram em desespero e começam a entrar com ultraprocessado numa situação dessa. Porque a criança começa a escolher nem o arroz e feijão que ela comia tudo no misturado, passou a comer. E a primeira vez que ela experimenta um todinho, uma bisnaguinha, uma bolachinha,
Não tem surpresa, gente. Pelo contrário, o alimento da indústria, olha que cai nesse cérebro, ele pira, né? E tem sempre o mesmo cheiro, o mesmo gosto. A fruta tem surpresa. Tem dia que ela não tá doce, tem dia que ela tá numa textura diferente. Então, eles não querem essa surpresa. Então, olhem para isso. Como foi a introdução alimentar, foi tudo junto e misturado. Essa criança se relaciona com a comida, essa criança tinha interesse de pegar na comida, né? Ou não. E isso, Lê, o pediatra muitas vezes não acompanha, porque essa mãe, nesse momento, às vezes não leva essa dor. Exatamente, Não é? exatamente. E muitas vezes o pediatra tá ali tratando doença, a criança está com gripe, a criança está com rinite, a criança está com isso, aquilo. Então ela não tem aquele momento para olhar para a alimentação. E passa a melhor fase do neurodesenvolvimento, onde a gente está no auge da formação das nossas sinapses, que são os 3 primeiros anos de vida. É onde a gente está aumentando toda essa questão sensorial. Então, se a gente perde 3, 5 primeiros anos de vida, nós estamos perdendo essa formação neurológica. Depois, minha poda neural, o que eu aprendi, o que eu não aprendi, é mais difícil. Exato. Né? Agora, imagine uma criança que nasceu no meio dessa pandemia. 2 anos, auge do neurodesenvolvimento, né? Onde ela precisava ir para a terra, pisar no chão, trabalhar. O comer, gente, a gente não aprende só com comida, não, né? A gente aprende muito trabalhando os 8 sentidos, não 5 sentidos. Tato, olfato, visão, paladar, audição, proprioceptivo, vestibulário, visceral. Então, uma criança que está brincando, subindo numa guia, pisando num solo, né, tentando subir num brinquedinho, num escorregador, isso é treino para comer, né? Treino para comer. Isso. Eu pergunto para os pais, seu filho brinca de balanço, né? Eu atendi um pacientinho, hoje foi o retorno dele, faz 1 mês que eu atendi a primeira consulta, e ele foi morar em Barcelona, ele tem 4 anos. E lá o regime é muito militar. Então ele falou assim para mim que os primeiros dias na escola, olha que loucura, Lê. Ele tem uma integração sensorial, eu não tenho dúvida nenhuma. Claro que terapeuta ocupacional que fecha diagnóstico, gente. Sim. Precisa fazer uma avaliação e eu pedi isso para a mãe. Mas eu não tenho... Depois a gente começa pegando a manha, né? Ah, sim. E aí, com certeza. Na escola, ele tinha que... Ele não consegue... ele tem uma intolerância. Ele não consegue sentar do lado de alguém que está comendo fruta, verdura, legumes. E aí lá, ele tem que ficar esperando até a última criança comer. Ele não pode sair da mesa. Então, eu conversando com ele, eu falei, o que você está usando de estratégia para você dar conta de ficar aí, né? Ele falou, eu fico assim, ó, tia, de nariz fechado, até a última criança. E essa mãe conversando, não tinha essa coisa do tocar quando criança, tinha essa dificuldade. E mais, gente, ela nunca foi de escorregadora. A mãe falou, ele odeia brincar no escorregador, ele tem medo. Olha o vestibular. Então, como que essa criança vai comer? Porque, gente, morder uma banana e subir numa prancha, nós usamos os mesmos sentidos. Todos precisam estar alinhados. Se alguma gente não tem conforto, né? Não recebo a mensagem, processo e devolvo, tá confortável, algum desses eixos está errado, o comer também pode ficar ruim. Então, nós estamos trabalhando isso com ele. Brincar com alimento. Brincar com alimento. Cá, quantas coisas, quantas questões por trás da seletividade. Quantas questões, não é, minha querida? Quantas? Meu Deus do céu. Exatamente. Por isso é importante, né? Quando a gente fala, né? Não é simplesmente uma frescura, né, Cá? Você sempre coloca isso, né? Não é uma frescura. De maneira alguma. Né? A gente acabou criando estratégia para essa criança conseguir se relacionar na escola. E como a gente está longe, né? Eu tenho dado dicas para essa mãe de como ela trabalhar. Então, criança gosta muito, a consistência mais agradável para eles é o crocante, né? O crocante vai melhor. Então, nós estamos trabalhando muito com essa coisa do crocante a princípio.
E a mãe tá ajudando ele a se relacionar com a comida. Então ela vai para a praia, eles moram perto da praia, ela leva cenoura, maçã, eles fazem pistas com os alimentos. Porque comer, gente, aprende fora da mesa. Nessa idade, a gente já tem que usar, que a gente fala assim, né? Que para uma criança gostar de comer, primeiro ela precisa gostar de aprender a comer. E se isso não for agradável para ela, se for na imposição, na briga, o cérebro vai guardar tanta mensagem negativa do alimento que a gente escuta adultos falar: nossa, eu não posso nem comer fígado, porque minha mãe me obrigava quando eu tinha anemia, não é essas histórias? Tudo que é Histórias. obrigado. Exatamente. Chá quando eu vomitava, né? Então tem essas associações horríveis. Exatamente. Registro de memória, gente. A criança não pode ter essa memória de que para comer alimentos saudáveis, alguém briga comigo, alguém me chantageia, eu tenho que ficar de castigo. Não é uma memória boa, né? Quando eu estou num parque, quando eu estou numa festa de aniversário, tudo que está sendo oferecido é trash food. E a minha memória com esses alimentos são ótimas, né? Exatamente. Exatamente. Então, E quantos, né, a importância, né, da família, né, dessa escola, né? Olha, você está colocando essa escola lá na Espanha, meu Deus do céu, como é difícil, imagina, né? E aqui no Brasil a gente tem uma outra realidade, né? Muitos professores, claro, né? Sabe que ainda é um trabalho, eu digo, de formiguinha, mas a gente está iniciando isso também, né, Cá? Você tem uma experiência legal, né, com isso? eu falo assim, né, Lê, que quando Deus chama, ele não chama, ele empurra, né? Então, eu comecei a trabalhar com essa história da divertimento, do Laboratório dos Sabores. Ali, eu comecei a criar algumas dinâmicas com artistas plásticos. Olha, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. E minhas dinâmicas começavam a quebrar, não funcionava, não dava na mão das crianças. E o meu marido, que começou a me ajudar a transformar essas dinâmicas. E a Divertimento Santo. nasceu justamente disso, dessa dor de consultório. Eu quero ter uma dinâmica para eu ensinar a criança o porquê, onde vai parar esse alimento. O que acontece? Porque não dá para ficar ensinando pirâmide alimentar e nem jogo da memória, né, Lê? Criança é muito mais do que isso. Muito. Quando você come, você sabe o que acontece dentro do seu corpo? Então, quando a gente começa a desvendar os segredos do corpo humano, né? Quando a criança chega no consultório, Lê, com aquela restrição, quando eu abro a porta ali, eu já vejo na recepção um bico desse tamanho que, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu falo, bom, essa é a criança que eu vou conquistar, porque ela acha que ela vai sentar ali, vai ser proibida de comer de tudo. Não, e nós vamos desvendar os segredos do corpo, então nós vamos brincar. E a hora que ela começa a entender que dentro dela tem seres vivos que precisam ser alimentados, que tem células que precisam de ferramentas para trabalhar. A hora que a gente começa a desvendar esses segredos, ninguém quer ficar com o mal ganhando, ninguém quer uma célula fraca. Então a gente desperta neles esse desejo de mudança através das brincadeiras. E foi a partir daí que a gente começou a criar esses recursos lúdicos. E os pais começaram a falar, poxa, agora eu estou entendendo. Agora eu sei o que está acontecendo. E a criança sai do consultório com a vontade de mudança, né? Então, aprender a comer. Primeiro eu preciso gostar. E essa idadezinha que já passou a introdução alimentar, que a criança já tem todo um conhecimento, se a gente não leva uma informação de uma forma lúdica e agradável, você vai ficar montando um cardápio com pode isso ou não pode aquilo, não vai fazer nenhum sentido para eles, né? Precisa trazer significado concreto para essas crianças, concreto. E a criança do pós-pandemia, onde ficou dentro de casa, e a mãe colocando um monte de guloseima nessa despensa, essa criança com 8 anos que do nada começou a ser seletivo, né? A gente sabe que ultraprocessado ativa muito a via hedônica, que é comer pelas emoções. Então, essa criança entrou numa carência nutricional, zero magnésio, zero B6, zero ácido fólico, que não consome verduras, frutos e legumes,
não vai produzir neurotransmissores, né? Do prazer, do bem-estar, da felicidade. Aonde que ela vai buscar ser feliz? Comendo. Comendo, Só que a exatamente. hora que você explica todo esse caminho para a mãe, você explica para a criança, olha, mãe, não é frescura seu filho não comer, né? Um adolescente de 15 anos de idade, ele entrou no meu consultório e falou assim, tem comida aí? Eu nem vou entrar se tiver. Eu falei para ele, fique tranquilo, você não vai ser obrigado a comer nada. E a hora Nada. que eu estava conversando e explicando para ele sobre essas questões sensoriais, eu falei, eu tenho certeza que você tem uma disfunção sensorial, não é frescura não comer. Ele olhou para mim e fez assim, você acha que não é frescura? Porque meu pai fala que eu sou super frescurento. Ah Eu falei, lá, não, você tá não é vendo? frescura. Porque eu escuto de crianças, tia, eu só queria saber comer para minha mãe ser feliz, para eu ver a minha mãe feliz, porque Não, gente. é muita briga, né? E as crianças, muitas vezes, existe a seletividade, que a gente fala uma seletividade assim, não é uma seletividade extrema. A criança não gosta não gosta assim de algumas frutas, algumas verduras, alguns Não, legumes, né? Assim, não come o grupo alimentar inteiro. Não gosta, porque está no auge do desenvolvimento, como foi ofertado. Mas se a gente começar a ofertar de uma forma agradável, com estratégia, essa criança começa a se relacionar. Ela fala: Nossa, como que eu nunca provei isso antes? Como foi oferecido, né? Então, não é uma seletividade extrema, é a forma com que os pais estão apresentando que muitas vezes não está atrativo para essa criança. Então, existem exatamente. tipos de seletividade alimentar. Eu acho que isso é importante a gente saber reconhecer também no consultório. Porque a seletividade mais extrema, ou o TAR, que é o transtorno, né, de recusa alimentar, Uhum. ou uma disfunção alimentar, né, uma dificuldade, perdão, alimentar, é aquela criança que tem um cardápio, gente, de 20 alimentos no máximo, Mas, às vezes com sim. as mesmas cores, não é um cardápio colorido, colapsa quando são colocados do lado de outros alimentos. Aquela criança que olha para a mesa já não quer sentar. Dificilmente come com a família, geralmente come fora da mesa, né? Deixa de comer alimentos do nada sem nunca provar novamente aquele alimento. Essa é uma dificuldade mais extrema. E essa criança, quando você começa a mostrar para ela que, olha, existe um desequilíbrio aí, a gente pode corrigir. Esse menino falou para mim de 14 anos, esse adolescente, poxa, então é possível eu aprender a comer? Eu falei, primeiro você precisa ter desejo de aprender a comer. E essa Uhum. pergunta, ali, eu comecei a fazer para as crianças, mesmo as pequenininhas. Porque hoje a gente faz muito terapia alimentar em consultório, né? De Isso. brincar com alimento, de se envolver. Mas quando eu falo assim, você gostaria de aprender a comer? Eu tô ali tentando ensinar ela a comer verduras ou legumes, ou ao menos se relacionar com esses alimentos. Ela fala, não, tia, eu não passo fome com o que eu como arroz o dia inteiro, mata minha fome, por que eu preciso aprender a comer? Então, Exatamente. a coisa mais importante é isso. Ah, então peraí, eu já tive momentos no consultório que eu estava brincando ali, fazendo terapia, e eu via que a criança não estava interessada da gente brincar. Eu falei para ela assim: você sabe por que você precisa aprender a comer? Ah, não. Você tem vontade de aprender a comer? Não. Eu falei, então peraí, para tudo, tira toda essa dinâmica, vamos fazer outra coisa. Aí vamos conhecer os segredos do corpo. Daí, quando você começa a explicar, você fala, ó, é por isso que você precisa aprender a comer. Como você gostaria de estar? Como você gostaria? Você joga para ele esse despertar, né, Lê? A criança tem que ser parte integrante de um processo de mudança, né? Sim, Você com tem que... certeza. Perdão, Cá, e Não, aí é assim, mostrando uma das estratégias que, também, né, nessa linha, que é fantástico, nossa, eu tô aqui babando, de verdade, né, tudo que você está falando. Mostrar os desequilíbrios, por exemplo, o intestino, né, Cá, porque é a coisa mais comum, não é, minha linda, que a gente pega, não é? Olê, eu divido a minha consulta em dois momentos no consultório. Eu falo assim, ó, primeiro momento eu converso com a mãe, depois com a criança. Enquanto eu tô conversando com a mãe, a criança tá brincando com o jogo, tá ali se distraindo, nunca na frente, dependendo da idade, né? A gente quer, na verdade, é,
não julgar, não é esse o objetivo. Sim. Nem E aí culpar, eu... né? Perfeito. Nem Aí culpar. não, de forma alguma, de forma alguma. E aí aquela escuta bem aberta, né? Você tem que estar ali de ouvidos atentos, né? E aí eu falo para esse pai, eu mostro para eles toda essa questão, esse entendimento. Olha, o que está por trás da seletividade alimentar? Gente, é um Isso. combo. Quando você começa a atender, você começa a ver um, dois, você vai ver, você está com 80 crianças, é a mesma história. Então, assim, Mesma história. não foi amamentado no peito. Agora, pensando nessa história da pandemia, ou essa criança mesmo da cidade, não brincou no solo, né? Não teve uma gestação, às vezes, boa. Então, a gente fala, a assinatura da microbiota já não foi legal, né? Essa formação já foi comprometida. Daí, claro que essa criança que não tem uma boa formação, tem uma tolerância mais baixa, dessa criança começa a entrar nas ites, porque muitas vezes ela não foi amamentada no peito, né, Lê? Então, rinite, bronquite, sinusite, veio o combo alérgico junto. E essa criança, aí essa dificuldade nutricional, porque não tem um cardápio. Então, você vê, carência nutricional, falta da amamentação, uma desbiose e uma seletividade alimentar, uma sensibilidade alimentar. É um combo, gente. É um combo. E os alérgicos juntos. Eles até falam a alergia está associada à seletividade alimentar, é bem comum, isso é bem descrito já na literatura. Mas quem veio primeiro? Quem veio primeiro? Exatamente. É isso que a gente... Exatamente. E claro, puxando sardinha para a nutrição funcional, como você vai desde lá de trás, você fala, existe a seletividade alimentar, às vezes, já como uma genética familiar? A gente pode ver que sim, o pai às vezes não se relaciona direito com o alimento, né? A gente sabe que o paladar tem uma questão genética, mas, gente, a genética só é acionada se o meio permite. Então, esse meio está permitindo, né? Quantas crianças seletivas? Antigamente não tinha isso, mas as crianças brincavam, subiam em árvores, trabalhavam sensorial, né? Comia goiaba com bicho. Lambuzava. Não é? Comia manga no pé, goiaba com bicho, era uma coisa mais maravilhosa, não era? Exatamente. Agora a gente tem que fazer terapia ocupacional, tem que subir na tirolesa, você tem que brincar num quadrado, porque falta a natureza para essa criança, falta pisar no chão, né? Falta ter esse estímulo sensorial. Eu tenho treinado o pessoal, graças a Deus, a Divertimente deu esse olhar para a gente, né? Porque com os recursos lúdicos, nós estamos indo... Porque aí a gente começa a se incomodar, né? Ou não dá para ficar dentro de 4 paredes, trabalhando a doença, atendendo crianças com um monte de doença autoimune, que não tem um relacionamento com comida, não é assim, não gosto de alguma coisa, não gosto de comer, né? Passa 3 dias com fome que você vai ver seu filho não come. Passa 3 dias sem comer e não come, né? Não tem isso. Então você começa a se incomodar. Opa, aonde a gente pode ter essa ajuda? Quem pode nos ajudar? E aí a criança passa metade do dia dela dentro de uma escola, né? Quanto momento da vida ela não tá lá? E por que não a escola ter esse momento de levar a educação nutricional? Né, Lê? A educação financeira está sendo falada, né? Isso. A educação socioemocional está sendo falada. Nós estamos aprendendo um monte de língua, mas a se cuidar, a começar a ter mais saúde, por que isso não está sendo chamado a atenção, né? Nós, nutricionistas, tem muito nutricionista indo para a escola, mas ainda é difícil a aceitação, né? As escolas ainda estão com essa dificuldade. E aí a gente começou a entrar, então, nesse processo de levar os recursos lúdicos para dentro das escolas. E conversando, gente, indo para os estandes, né? Conversando com diretores. Quando eu falo assim para os diretores, você sabia que a nutrição tem tudo a ver com o desenvolvimento neurológico dessa criança? Desde um aprendizado dela sentar lá e ser mais questionadora, dela entender, né? Do TDAH, do TEA, de tudo isso. A alimentação tem uma grande influência. Eles não fazem ideia disso. Verdade. Sim, a gente só forma o neurônio se tiver matéria-prima. A gente só forma toda essa rede neurológica, tudo isso se a gente tiver matéria-prima. Mas nós estamos colocando só agressores dentro desse cérebro, né?
esse monte de eletrônico, sono desajustado, embutidos, corantes e que... Como que eu Como que vai formo tudo isso? funcionar? Como que vai funcionar? Não vai. Aí eu perguntava, Lê, quanto que tá a estatística na sua escola do autismo? Como que tá? As escolas, hoje na minha escola nós estamos a cada 11 crianças uma autista. Porque a gente está nessa proporção. O que está acontecendo? Aqui no Brasil, estima-se, nos Estados Unidos, a cada 34. No Brasil, ainda não temos uma estatística fechada. E eu, curiosa, ficava perguntando para esses diretores: como que está na sua escola? Como que está? E aí eu perguntava para eles: então, quantos anos você é diretora? Há X anos. Como que era há 10 anos atrás a sua estatística? É do acaso essa mudança? Exatamente, exatamente. E criança seletiva não é só autista, né, Lê? Não, esse é o problema. não é. Nós temos... Ixi, quando ainda tem algum diagnóstico, né? Do espectro, enfim, seja o que for, né? Da hiperatividade, né? A gente já sabe como canalizar, mas infelizmente a seletividade não é só, né, em algum desequilíbrio, com certeza. Isso é muito, muito comum, é muito comum. Porque a gente achava que o transtorno, na verdade, a disfunção de integração sensorial estava ligado só à questão do TEA, né? E hoje a gente sabe que não. Apesar que a gente começa a olhar também para essa disfunção e o despertar. Peraí, vamos entender todas as outras questões, né? Isso abre para a gente olhares, né? O TDAH, a gente vê muita criança TDAH também com essa questão da seletividade alimentar, né? Mas fazer uma boa investigação, né? Ler uma boa anamnese, eu acho que a nutrição, o que eu sinto falta, vou falar o que eu sinto falta. Hoje, eu tenho essa possibilidade de enxergar isso, porque nós estamos no meio do materno-infantil, estamos indo para congressos, eventos materno-infantil, e a minha base é nutrição funcional, então a gente está dentro da nutrição funcional, e eu vejo muito que muitas nutricionistas materno-infantil, que não tem essa base funcional, está trabalhando, que é bem legal na terapia alimentar, levando todo esse trabalho para dentro de consultório, mas está esquecendo de um importante, que é trabalhar causa. Se essa criança não desinflamar esse sistema todo, esse eixo intestino-cérebro, como ela vai ter um bom desenvolvimento? E os profissionais falam, nossa, a terapia está sendo melhor, ele está evoluindo, mas na terapia nós temos condição para o cérebro funcionar. Claro, com certeza é consequência. Que consequência. Investigar. Fazer um complemento, né, Lê? Se essa criança não come, é seletiva, claro que a gente precisa de nutriente. E não é, gente, uma fórmula pronta. A gente precisa montar uma personalizada. Quais são as eficiências que essa criança tem, né? E a gente precisa ter essa competência. Precisamos estudar isso, como montar uma fórmula e fazer toda a associação. Porque eu vejo muito eles querendo nichar demais, sabe? Quem cuida disso, quem cuida daquilo, e às vezes a gente perde esse olhar do todo, olhar do íntegro, né? Do íntegro. Cá, eu falo sempre assim, né? Seja em aula, enfim, sempre que eu posso falar com alguma colega, eu digo, olha, anamnese detalhada, conduta acertada. E nós temos que ser como crianças, tá? O nutricionista tem que ser como uma criança. É não se conformar com aquilo que está vendo, é por quê? Né? Como? Quando? Me conta um pouquinho mais, né? Não é assim? Eu falo porque ser curioso, porque assim, buscar, ler nas entrelinhas, é ouvir aquilo que não se está falando, né? Mas a gente tem que entender tudo isso. É realmente, olha, Karina, você falou... Você quer ver uma coisa legal? Eu trabalho, a gente falou da seletividade, mas pega o compulsivo, né? Pega aquela criança com a compulsividade. Como que você vai trabalhar? Primeira pergunta que você faz, né? Faz uma boa anamnese. Aí as meninas, eu falo pra mãe, tá com muita vontade de doce? Nossa, tá que eu não... Aí eu pergunto, coça muito a periquita? Tem coçado? Você vê se tem corrimento? Aí você começa a entender. Aí eu falo, vou te dar um questionário de fungos para você preencher. Aí vem aquele número absurdo. Como que eu vou falar para uma criança que tá cheia de fungo, falou, não come doce? Se a gente não ajudar a tratar essa base, eu judio dela.
né? Isso que eu falo muito para as crianças, olha, a Nutri está aqui para te ajudar. Nós vamos investigar. Eu falo para eles, ó, nós vamos brincar de detetives agora, né? Essa primeira olhar é detetive. Eu vou fazer um monte de perguntas, você não vai saber de nada, mas nós vamos juntar esse quebra-cabeça e a hora que eu explico, tia, acho que tem algum bichinho aí diferente que tá querendo fazer você comer doce. Eles ficam doidos, velho. Falei, isso me ajuda a matar esse bichinho de fome, né? Porque e aí fica no entendimento, no olhar, é por isso que eu tô com essa vontade doida? É por isso, né? Faz sentido para eles também, né? Esclareceu, ensinou, traduziu tudo isso, né? É muito mais fácil. Quando a gente entende o que está acontecendo, isso em qualquer momento da vida, é muito mais fácil mudar, não é verdade? É como é lindo Quando isso, você cara. começa a falar, porque a gente tem que fazer essa anamnese, né? Investigativa nesse sentido. Deixa eu ver sua língua, põe a língua para fora. Deixa eu ver sua unha. E aí elas aparecem com aquelas unhas tudo pintadas. Eu falo, oh meu Deus do céu. E a gente vai, deixa eu ver, deixa eu olhar como que tá a língua. Porque você pega uma unha cheia de manchinha, né? Você já vê várias carências. E a língua, quantas línguas com saburra, de tanto ultraprocessado, de açúcar, uma desbiose e às vezes uma síndrome fúngica. Como que vai gostar de alimento, gente, se não for ultraprocessado e ter sabor? A cenoura não tem a menor graça. Né? Nós brincamos no consultório com gotinhas, com a língua dos sabores, né? E aí eu vejo que a gente tem a caixa nos sentidos que dá pra gente um norte do qual a profundidade dessa seletividade alimentar dessa criança. Né? Então a criança vai pôr a mão dentro da caixa sensorial, ela não quer pôr a mão. Gente, o sensorial guia o motor. Eu tô com medo do que eu vou sentir, não quero pôr a mão. E é assim pra comida. Eu tenho medo do que eu vou sentir na boca, eu não vou pôr na boca. Eu vou ter medo. Exatamente. Né? E dentro dessa caixa nós temos as gotinhas, que tem o azedo, doce, salgado e amargo, mas não tem cor e não tem olfato. Então, as crianças, muitas vezes, a mais seletiva, elas provam, porque não está o sensorial envolvido. E às vezes eles provam e falam, nossa, tio, o azedo até que não é ruim. Por quê que não come o alimento? Porque é muito sensorial envolvido, né? A gotinha não, fala, ó, você viu que o sabor é bom para você? Agora vamos treinar o sensorial, porque o sabor, seu cérebro já gostou. E aí, brincando com as gotinhas, muitas vezes as crianças não conseguem reconhecer sabor. Tia, eu não sei que sabor é esse. A mãe fala, não, é salgado. A criança fala, mãe, eu não senti. Aí eu falo, você viu como o seu paladar está totalmente destreinado? Como você está com esse paladar mimado com esses ultraprocessados. Então, é durante a brincadeira que nós vamos revelando para eles vão entendendo, nossa, como que eu não percebi isso? Né? Isso. E papilas gustativas, né, Cá? Ali, todas encobertas com saburras. Meu Deus do céu, porque a gente precisa recuperar isso, não é verdade? Sim, é uma coisa que a gente fala, bom, primeiro, cuidar disso, senão você não sente sabor, né? A gente começa a dar esse suporte. E durante a brincadeira, Lê, eu tô ali vendo muitas vezes como é o contexto família, porque a hora que a criança está escolhendo o alimento, a mãe tá do lado, às vezes, muito só no julgando. Tá vendo, ó? Não quis escolher nada, só pegou porcaria. Não comeu nada do que é bom. E aí no cantinho você puxa do lado, você fala, então, ó. Porque às vezes eles falam, tia, posso trocar a pizza pelo tomate? Ele tá vendo que no jogo da microbiota combate, eles estão vendo que o mal tá ganhando, eles não querem o mal. Posso trocar a pizza pelo tomate? Daí a mãe fala, você não vai comer tomate? Eu digo, não. Nós despertamos o desejo. Vamos trocar, vamos ver esse negócio funcionar. E aí as mães falam pra mim, eu julgo demais, né? Então, às vezes a mãe tá sempre na crítica, na crítica. E como profissional, a gente também precisa direcionar os pais. A grande palavra, gente, é encorajar. Porque os pais também ou critica ou elogia. Ah, comeu tudo, parabéns, o pratão de comida. E o dia que não come, gente? Não cabe o elogio em tudo, né? Então a gente ensina os pais. Ó, não vamos elogiar, vamos encorajar. Você percebeu que você está comendo mais hoje do que você estava com fome mesmo, hein? Olha que você conseguiu colocar mais cores nesse prato. Você tem percebido isso? Fazer a criança se olhar, né? A hora que ela fala, nossa, minha mãe tem razão, eu comi melhor.
isso desperta um desejo, né? Quando a criança não dá conta de fazer o que a gente combinou, o que a gente faz? A gente critica? Porque não cabe o elogio nesse momento. Mas encorajar cabe em todos os momentos. Então, eu acho que a gente precisa dar um suporte também para esse pai de como ele fazer dentro de casa, né? Como ele brincar. Como muitas vezes eles estão esgotados, não é verdade, Cá? É uma bola de neve, Sim. Aquilo é um estresse, né? O trabalho que eles têm também, né? Enfim, eu falo, a gente tem que apoiar em todo momento, né? Seja o pai, seja essa criança, e é essa palavra linda que você falou, encorajar, exatamente, é isso Quantas mesmo. vezes eu não falo para mim, viu, vou te dar uma lista aqui de exames, faz, cuida de você também, porque, né? Primeiro, se você não estiver bem, você não vai cuidar de ninguém, né? De ninguém. E é assim que a gente começa, né? Despertando esse desejo na família. E trabalhar com criança é um desafio, Lê. Mas a gente muda uma família. Isso é bom demais. Exatamente. Olha, Cá, eu ia dizer isso. A criança, quantos casos que chegou aqui a criança e a gente mudou a família. Não é verdade? É muito lindo. Meu Deus do céu. Ai, Cá, eu Tem queria criança ficar... que não mude frente à mudança dos pais, né? Mas despertar esse olhar, isso é muito importante, né? Muito. E a gente tem que estar aberto, né, Lê? Porque nós estamos sempre armadas, né, para o julgamento, né? A criança que toma coca com 3 anos de idade, poxa, a gente poderia despejar um monte de informação. Como eu falei para aquela psicóloga, não, deixa que eu vou falar tudo. Opa, você vai espantar, né? E a hora que você pergunta para o pai o que você entende, conhece sobre a Coca-Cola, e ele te fala assim, como eu atendi esses dias um pai, que os pais são médicos, ele falou para mim, tem alguma pesquisa que fale que foi feito com criança que tomava Coca-Cola todo dia e passou mal? Eu falei, não, assim como não tem com cigarro. Como você vai dar cigarro e a consequência? Não tem. Eu falei, então você daria cigarro para o seu filho? Então você fazer o pai pensar, isso é muito importante, né? Não daria cigarro, né? Mas eu daria Coca. Então, é treino, né, Lê? É treino. É treino, exatamente. Cá, eu quero ficar aqui até meia-noite, vamos? Olha, eu topo, hein? Gente, infelizmente, eu digo mesmo, infelizmente, olha, a gente falou, não, olhei, eu falei, não, deve estar errado, eu tô com vários relógios aqui, meu computador, notebook, computador, falei, gente, não é possível que todos eles estão certos, que já está terminando, eu falei, não é possível um negócio desse. Gente, mas eu quero, assim, falar para vocês da importância, né, desse trabalho que a Karina faz, né? Eu sou fã número 1 de Divertimento, da Divertimento. Não, eu sou, olha, gente, você tem noção, né? Porque eu sei o quanto, eu falo isso para vocês, porque quando a gente pratica, a gente usa, né? O quanto fica fácil durante a consulta. Tem aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar, aqui o Nutrindo Células. Gente, isso aqui é maravilhoso, tá dando para ver, né? O Nutrindo Célula. A escala de cocosito, que eu uso para adulto, crianças, porque a gente tem pessoas que ficam constrangidas, né? Como é que é o seu cocô? Eu vou mostrando. Eles não, de repente, eles não estão nem lembrando de como é o cocô, mas eles estão olhando aqui a carinha do Murilo aqui, que eu falo. Do Murilo, ó. Não é verdade? E fica ali, né? As pessoas amam também. Ai, gente, agora, ô Zé Bochecha, de verdade. Olha aqui, eu não desliguei, olha que graça. Gente, uma criança que consegue, e daqui a pouco eu vou derrubar tudo, que consegue entender todas as partes do corpo, né, Karina? E a gente vai... complexos, né? Precisa cuidar de todo mundo que mora dentro do corpo, né? Exatamente, não. E eles ficam fascinados, né, com os nomes, e a gente vai colocando aqui, né, vai
alimentando as células, dizendo, olha, o músculo melhora, o fígado melhora, o que o fígado faz no nosso organismo, né? É educando, né? Essa educação nutricional que a Karina falou tanto pra gente, o quanto isso é importante, né? Ai, Cá, vocês estão de parabéns. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pela vida do seu marido, de verdade. Você Amém, sabe a quanto eu nós. admiro esse trabalho de vocês, porque assim, né, a gente sozinha, a gente não dá conta de tudo, né? Imagina, de maneira alguma. Quando a gente tem todos esses recursos que nos ajudam durante a consulta, meu Deus do céu, que maravilha! E como é gostoso entender e poder ajudar, né, Cá? Cá, faz suas considerações finais, minha linda. Temos aí pouquíssimo tempo, mas faz aí suas considerações finais. A live Olê, vai ficar, tá. tá? Ó, eu queria muito despertar esse olhar dos profissionais, porque assim, ó, educação nutricional, nós não estamos muito acostumados com esse tipo de recurso, né? A gente tem plataforma aí de gerenciamento de consultório, trabalhar com criança. Quem trabalha com criança, eu sei que você tem um público aqui diversificado, não só materno-infantil. Trabalhar com criança, tudo bem, a gente entende que é brincando, que a gente vai levar informação. Mas eu vou falar uma coisa para você, gente. Há anos aí, com esses recursos lúdicos, eu comecei a perceber que o meu adulto, o meu paciente, porque eu trabalho também com adulto em consultório, começou a ter retorno devolutivas melhores a partir do momento que eu comecei a transformar essa ciência de uma forma simples. Um paciente com síndrome de intestino irritável, o que está acontecendo? O que é um leaky gut? O que é isso que está acontecendo lá? A hora que você traduz a ciência, ele fala, é isso que está acontecendo comigo? Isso, por onde nós vamos começar? Então, você traça planos de ação junto do teu paciente, fica uma consulta muito mais atrativa, porque ele está vendo onde está errado e que ele dá conta de mudar disso, né? Então, vamos levar no coração, plantar essa sementinha que a gente precisa fazer uma. Sumiu a voz para mim, sumiu para vocês? Agora voltou, voltou. Às vezes foi aqui, viu, Cá? Às vezes é aqui, porque aqui é roça, viu? Então é isso, Lê. Eu gostaria que os profissionais despertassem esse olhar, da gente levar essa consulta um pouquinho mais participativa. E eu falo sempre isso para o meu marido, meu parceirão aqui que está sempre comigo. Eu falo para ele, a cada dinâmica vendida, eu sei que é uma possibilidade de uma vida transformada. Porque a hora que a gente começa a gerar esse interesse de mudança, pequenas ações, grandes transformações. Então, o que essa pessoa começa a mudar, ela já vai adquirir uma qualidade de vida muito melhor. E nós estamos na contramão da ciência, né? Não dá pra gente ver esse monte de evolução, esse monte de estudo e as pessoas adoecendo, né? Cada vez mais cedo, essas crianças com tanto problema de saúde, que não é de criança, é de adulto. Então, vamos juntos, né? Juntos nós somos mais fortes. Não dá para ficar só ali, não é mesmo? Exatamente. Ó, e eu quero encerrar falando que a Marisa, que está aqui na live, disse que você é maravilhosa e que o Lucas, hoje à noite, você acha que atendeu o Lucas hoje, e que ela colocou, escreveu, e que o Lucas já ensinou tudo para um amigo dele agora à noite. Então é isso que eu falo. Obrigada, Marisa. Ah lá, não é só uma vida que a gente transforma uma família, a gente transforma os amigos, não é, Cá? Isso e vamos entrar nas escolas, Lê, vamos fazer diretores ensinando escalada do comer, respeitando crianças, sabendo que não é frescura. Pelo contrário, crianças comendo melhor, menos desperdício. Nós temos muita coisa para fazer, muito trabalho pela frente. Cá, Deus continue te abençoando. Muito obrigada mesmo de coração. Pessoal, obrigada por vocês ficarem aqui conosco. Ficará gravada, tá bom? Compartilhem aí depois essa live, que é esse o objetivo. É levar, é a nossa grande missão, né, Cá? Como nutricionista, levar saúde à vida das pessoas, tá bom? Gente, um beijo no coração, obrigada por tudo e boa noite para vocês. Obrigada, Lê. Obrigada, pessoal. Você volta, hein? A gente vai fazer mais conversas dessas, tá bom? Obrigada.
Beijo, linda. Tchau, Tchau, tchau. beijo, gente. Boa Tchau. noite.